Toda vez que a gente traz algum jornalista mais novo, ou então mesmo a gente conversa por aí, né? Fala da emoção de eventualmente ter trabalhado com você. Um cara que chega no rádio e fala assim, pô, eu cheguei lá, de repente eu tava de um lado Roberto Abras, do outro lado tava Arthur Moraes, e é essa emoção e esse reconhecimento que todo mundo tem por você. A gente ouvindo você agora aqui na minha frente, você fala, pô, é o Arthur, cara. É o Arthur Moraes. O Arthur Moraes que tem um nome, né, Marcão? Demais. Foi, por muitos anos o Arthur Moraes da Itatiaia, né? Rádio que disparadamente é mais ouvido de Minas nessa época. E um grande prazer estar com o Arthur. O Arthur é um cara muito trabalhador, muito dedicado e tem muita história para contar, muita história boa. Já passamos umas boas juntas aí. Eu falei antes do episódio começar que o Marcão hoje vai deitar e rolar, porque o que tem de história com o Arthur é brincadeira. E vocês sabem que não é muito comum, não, eu conceder entrevistas. Eu tenho dificuldades para isso, porque a minha vida sempre foi pautada em estar ao lado dos jogadores, jogos, transmissões, né, viagens e tudo mais. Então eu já acostumado, né, a formular as perguntas e tal, e quando se é entrevistado, eu sinto assim não vou dizer dificuldade, né? Falar de futebol não é difícil, né? Ainda mais nessa temporada, tá gostoso se falar de futebol, principalmente do Cruzeiro. Mas é uma novidade, né? Estar aqui e... Eu não vou dizer ser entrevistado, é bater uma resenha. Exatamente, papo, porque né? aqui vai ser um bate-papo, uma prosa, e você vai contar aquelas histórias que você tanto contava pra gente na sala de imprensa, nas viagens, no avião, no aeroporto, nos hotéis que a gente teve a oportunidade de ficar junto. E hoje, né, a gente tem também que destacar, tá aqui fora aqui, ele, Caio, o papai tá trabalhando. Foi marcante. Isso para quem não é da imprensa, que às vezes a turma de casa não sabe. O Arthur lá fazendo noticiário, aí tava gravando alguma coisa, o Caio na época, o Caio hoje é um rapaz da nossa idade hoje, mas na época... Na época também pentelhando, mas na época o Caio... pegava o celular da mãe dele e ligava direto. O Caio era criança, aí ligava pro pai levar picolé pra casa, levar bala pra casa, aí o Arthur parava a gravação e ia pra um cantinho assim, Caio, papai tá trabalhando. E eu falava baixinho, aí todo mundo que estava nos corredores do vestiário, no Mineirão, aquele Mineirão antigo, onde o vestiário tinha aquele corredor enorme, ficava todo mundo e os companheiros caindo na gargalhada e eu dando pito no Caio lá no bom sentido. Mas você falou do Abras, você falou aí... eu tive também essa felicidade porque ao chegar para Belo Horizonte, vindo da Zona da Mata, do interior, Manhuaçu, né? Rádio Manhuaçu, lá a gente acompanhava mais o futebol carioca. Por ser Zona da Mata, predominava mais aquela paixão pelo futebol carioca, né, do torcedor. Então a gente achava no tempo mais interessante cobrir um clássico Vasco e Flamengo, Fluminense, né, o famoso Fla-Flu. Então, vindo da Zona da Mata, chegando depois a Belo Horizonte, e eu sempre tive, né, uma simpatia pelo Cruzeiro, desde garoto, quando eu morava no Rio de Janeiro, estudava no Rio de Janeiro, aquele time de Jairzinho, aquele time de Palhinha, de Joãozinho, bailarino, Wilson Piazza, Nelinho. Eu fiquei apaixonado, aí já no futebol de botão já era cruzeirense, né? Mas sempre cobri por anos o futebol carioca. Aí quando eu cheguei para BH, trabalhar ao lado dessas feras aí, né? Você chegou aqui, era quem? Era o Roberto, quem mais estava na... Pinguim? Carlos César Pinguim, que foi o Maradona, né, do rádio, na cobertura do Cruzeiro, foi um gênio, né? Mas entre o Pinguim e você teve o Valdir, né? Teve. Quando eu cheguei, estava o Valdir, ele foi convidado para a assessoria de imprensa do clube. Aí eu sonhei, rapaz. Eu sonhei, falei, não, eu quero ser repórter do Cruzeiro. Um dia chegou o saudoso Oswaldo Faria. Ô, meu filho, a gente tinha maneira de chamar de São Francisco, né? Será, né? Aliás, quase que eu não vim no programa hoje, sabe? Fiquei procurando o shampoo lá para lavar o cabelo e tal, aquele negócio tudo, mas ainda bem que a última hora eu achei. Mas aqui, quando me foi dada essa missão, amigo, a satisfação, o orgulho de um Oswaldo Faria, eu confio em você, vai para a cobertura, meu filho. O Valdir indo para o Cruzeiro, o Pinguim já não queria mais nada com a Hora do Brasil, que Deus o tenha em bom lugar, aprendi muito com ele, muitas viagens, muitas descontrações, enfim, foram 20 anos, né, gente? Meia vida, né? Meia vida na cobertura do Cruzeiro. Então eu aprendi na vida a ser muito grato. Eu tenho uma gratidão enorme por esses que se foram,
por esses que, graças a Deus, ainda estão aí, pelas emissoras que eu passei, a Itatiaia, por 20 anos, recentemente agora a Rádio Super, por 5 temporadas. Não fossem essas emissoras, eu não estaria aqui contando essas histórias, Caio, papai está trabalhando, e outras mais que a gente vai contar, e ter essa credibilidade que a gente tem perante o público, perante o torcedor do Cruzeiro. Então é o meu maior orgulho e gratidão sempre. Ô, Arthur, a gente podia começar a contar os casos, né? Depois nós vamos falar dos seus projetos também, que são importantes. E do Cruzeiro, né? E do Cruzeiro, obviamente. Mas eu queria saber de você, por exemplo. A gente estava falando aqui fora sobre as transmissões ainda na Rádio Manhuaçu, né? E tem uma história maravilhosa, deliciosa, que é a história da transmissão de vôlei, né? Lá em Manhuaçu. Vocês nunca tinham visto um jogo de vôlei na vida e colocaram para transmitir. Pô. Não, eu até hoje, sabe? Eu não entendo nada de vôlei, cara, de basquete. Eu só entendo mais ou menos de futebol e futebol de botão. Futebol de campo e futebol de botão. Porque eu sempre fui colecionador, desde garoto, né? Eu tenho mais de 4.000 peças de futebol de mesa. Hoje eu não tenho mais tempo, está tudo guardado aí para os netos e por aí vai. E naquele ano, não me recordo, foi na década de 90, é claro, mas faziam muito sucesso nesse esporte. Frango Sul, era de Santa Catarina, não é isso? Um grande time. O Fiat Minas. Era uma festa. E aconteceu esse jogo entre Frango Sul e o Fiat Minas em Manhuaçu, e sem equipe para transmitir. E a Rádio Manhuaçu, não, temos que transmitir. O jogo foi lá em Manhuaçu? Foi lá em Manhuaçu, no ginásio poliesportivo. Foi um amistoso, a prefeitura bancou, uma festa tremenda. E aí, rapaz, tinha um centroavante no Ipiranga, que entendia, era estudado de vôlei, ele foi até convidado para ser o comentarista naquela transmissão e salvou em parte toda essa tragédia. E ficamos 2 dias aprendendo com ele, tentando aprender, claro. É assim, o cara vai dar o corte, você transmite desse jeito, falecido Roberval Antunes, e narrando, e começou o jogo, aquele negócio todo, e o Roberval vai, ataca agora o Frango Sul, arremessou, olha o corte, arremessou, chute enviesado, marca o 10 aí, tá deixando, Arthur Moraes, tá deixando o 10 livre aí, tá deixando... Eu sei que terminou o jogo depois 2-2. Marca o 10, marca o 10 aí. Eu falei, pois é, ele tá mal posicionado ali, tem que existir uma proximidade maior, sem entender bolhufas do esporte. Narrando vôlei igual narrando futebol. Aí no final, 2-2, o Alexandre Cutuca vira pro narrador e fala... deu tie break, não é isso? Deu tie break. Ele, sim, terminou 2-2, mas vem aí o playback. Vem aí o playback, né? A gente apanhou pra caramba naquele jogo, mas foi assim uma tragédia, Arthur, mas foi cômico, né?